Então vamos lá. Sobre a menstruação, lá no capítulo 1 do Suen, do primeiro livro, Imperador Amarelo, ele já fala sobre quando começa, quais as relações. Então ele fala aqui, ó, seu Tiangui, né? Ele fala que é uma substância necessária à promoção do crescimento, desenvolvimento e função reprodutora do corpo humano. Quem que ele está falando aqui, gente? É o fogo ministro, né? É o desenvolvimento do fogo ministro junto com o Din do rim, ou seja, é o desenvolvimento daquele armazém da essência que está contida lá no rim, está armazenada no rim. Ele fala aqui, ó, surge na idade de 14 anos. Isso para a mulher. Por essa época, seu canal REM, ou seja, o seu vasoconcepção, canal REM+, começa a ser posto à prova. E seu canal Shon se torna próspero e sua menstruação começa a aparecer. Já que todas as condições fisiológicas estão maduras, ela pode engravidar e gerar um bebê. Então vamos lá. Quando começa a menstruação, gente? Quando o canal penetrador, quando o Shon Mai se torna próspero. Quando a gente fala de Shon Mai, a gente está falando do canal mais interno, do canal que retém todo o sangue, do canal que armazena o sangue, do canal que é responsável pelo sangue. Por isso que ele fala, quando esse canal está próspero, a menstruação começa a aparecer. Antes disso, o yin ainda está se formando no corpo da menina. Ele começa a ser real, ou seja, nessa idade de 2 vezes 7 para a mulher e 2 vezes 8 para o homem, tanto yin quanto yang estão, vamos falar assim, já capazes de desenvolver a vida. Então, o yin ainda não está pleno, a plenitude do yin vai vir lá no terceiro ciclo, né? 3 vezes 7 para a mulher, 3 vezes 8 para o homem, que é o quê? Quando cessa o crescimento. Aí todo o yin se constitui. E aí ó, a gente tem algumas variações, né? De pessoas que vão um pouco além, pessoas que param nesse ciclo. Então, normalmente, lá para os 21 anos, a pessoa já tem a constituição física completa. Ela vai perpetuar ainda um pouco mais até o 4º ciclo, mas, num geral, no terceiro ciclo, isso tudo já está evidente. E aí, ele fala, é aí que o Shon, ou seja, no segundo ciclo, quando a mulher tem sangue o suficiente para o quê? Para romper esse Shon Mai, eu posso começar a vislumbrar, a ver a menstruação. Tá? Gente, desculpa que o mouse vai estar meio ruim, porque a gatinha está deitada em cima do meu braço. Ela veio participar para atrapalhar hoje. E aí ele continua. Após a idade de 49 anos, ou seja, 7 vezes 7 no 7º ciclo, os canais REM e Shon declinam. Sua menstruação some, já que seu Tiangui está exausto. Ou seja, toda aquela essência que está armazenada na mulher começa a ser perdida aos 7 vezes 7, aos 49 anos. E isso não é real, né? A gente sabe que tem mulheres que engravidam além dessa idade. Mas por quê? Porque tem uma qualidade de manutenção ali do quê? Da essência muito bons. Só que aí, gente, temos que lembrar que a gente está falando de lá atrás. Tá? Lá nos primórdios da teoria da acupuntura. Então é uma coisa muito antiga já isso daí. Ok? Mas aí, para lembrar que é importante a idade? Não. É o quê? Quando o Tiangui está exausto. Ou seja, quando a essência já está sendo debilitada. Então, a gente começa a ver que a essência está debilitada, no caso de uma mulher, quando ela já não pode mais conceber, quando ela já não tem mais menstruação. Então, a gente vai ter Yin, vai ter Yang, mas eles não são mais plenos, eles não são mais capazes de o quê? De se apresentar
no excesso, ou seja, na plenitude, né, não no excesso, perdão, e aí ela já não pode mais conceber. Então, a primeira ideia que eu tenho da menstruação é que ela mostra a capacidade da essência. Ela mostra que a essência da mulher está boa. Primeiro fato. Ou seja, tem uma relação com o rim. Quando eu falo de canal extraordinário, canal vasoprudídeo, canal da concepção, do Renmai, ou do Shonmai, do vaso penetrador, ou do vaso da concepção, eu estou falando de capacidade de armazenamento. Eu estou falando de yang do rim. Eu estou falando de qualidade de rim. Lembrem que o rim é quem armazena, tanto o rim quanto o yang do corpo. Então, essa questão da menstruação vai mostrar a relação direta com o rim, com a essência, com o Tianwei. Inicialmente, isso daí. Aí, lá no capítulo 7, ele já fala assim, ó, quando alguém se sente deprimido, irá afetar as funções de transporte e digestão do baço. E pode também suprimir a energia do coração. Quando o baço estiver desequilibrado, o estômago será incapaz de digerir a comida, fazendo com que se perca a fonte de nutrição. Quando a energia do coração for suprimida, será incapaz de transformar as substâncias nutritivas absorvidas pelo estômago e intestino em sangue. E quanto à mulher, sua menstruação irá cessar. Segundo fato que pode fazer a menstruação desaparecer: ausência de ti de baço, ausência de ti de coração, ausência de ti de coração. Por quê? Baço e coração vão transformar e transportar o nutritivo. Eu tenho também a relação do ti do intestino delgado. Aqui o que ele está falando, gente, não é só o intestino delgado, tá? O que ele está falando é estômago e intestino, é o Yang-Yin. Tá? Quando ele fala Yang-Yin, é estômago e intestino grosso. Mas os intestinos, no geral, vão ter essa relação com os líquidos. Lembra que o intestino delgado vai separar o líquido claro do líquido turvo. O líquido claro ele direciona para o baço, o líquido turvo desce para o intestino grosso, que vai fazer o quê? Reaproveitar os líquidos puros que ainda estão ali que desceram. Então eu tenho os intestinos junto com o estômago, separando a substância nutritiva para enviar lá para o baço, e o baço vai desenvolver isso e levar lá para o coração. Então, a gatinha saiu, agora dá para trabalhar melhor. Então, quando eu tenho tanto o ti do estômago e dos intestinos fracos, eu posso ter uma deficiência de nutritivo. Quando eu tenho o baço deficiente, eu posso ter uma deficiência de nutritivo. Se esses caras estão deficientes, o ti do coração pode estar bom, mas ele não pode transformar nutritivo. Se eu tenho um problema no ti do coração, ele não tem como transformar o nutritivo. E é o coração quem vai transformar o nutritivo em sangue. Se o coração não transforma o sangue, não vai ter menstruação. Então toda falta de menstruação é deficiência do rim? Não. Eu tenho essa relação também de coração, eu tenho essa relação também de baço, eu tenho essa relação também do Yang-Yin. Então eu preciso saber aonde está. Lá no capítulo 40, ele já fala também, ó, ocorre quando o paciente teve hemorragia quando jovem e o remanescente da doença se enraizou no corpo. Ou seja, eu tive uma deficiência muito grande de sangue e não supri ela depois. Não tive descanso com ótima alimentação até suprir esse sangue. Ou seja, ele se enraiza no corpo. O corpo não tem como prover, ele não tem como voltar toda essa perda. Então vai ter sempre um desgaste do sangue no corpo. Ou
devido o paciente ter tido relação sexual após ter ficado embriagado. O que é essa relação de ter relações sexuais após ficar embriagado? Desgastar o dim, desgastar a essência. E quando o corpo tem hemorragia, o que vai acontecer? A essência do rim vai ser transformada também em sangue, né? Então, o que ele está falando aqui, ó? Esgotando a energia refinada, esgotando o quê? O sangue que está lá no fígado. Lembrem que o fígado é quem armazena o sangue. Se o fígado armazena o sangue, eu estou tendo uma perda muito grande de sangue, ou estou tendo uma perda de DIN, eu vou deslocar DIN para gerar sangue. Então, no caso da hemorragia, eu desloco o DIN para gerar sangue. Na questão da relação sexual, após ficar embriagado, eu esgoto o DIN não se transforma em sangue. Então, ele vai falar aqui, esgota a energia refinada. O que é essa energia refinada, gente? Que está ferindo o fígado? É o sangue. Então, vai ferir o sangue que está armazenado no fígado. E aí ele fala, para uma mulher, sua menstruação irá declinar, diminuir ou cessar. Então, se eu tenho condições que fazem o sangue diminuir, eu vou ter alterações na menstruação da mulher. Legal? Então, o que é a menstruação no caso da mulher? Um pensamento direcionado para sangue. Se ele é direcionado para sangue, eu tenho relação com o baço, com o coração e com o fígado. Basicamente nos ânfos. Tá bom? E aí, lá no capítulo 33, ele fala assim, ó, o cessar da menstruação numa mulher deve-se à estagnação dos colaterais do útero. A energia do útero pertence ao coração e os colaterais se conectam com o útero. Quando a energia da água vai em contracorrente ascendente, a fim de coagir o pulmão, a energia do coração será incapaz de se comunicar com a parte inferior do corpo e a menstruação irá cessar. Então, ele está falando novamente o quê? Eu tenho a relação do coração produzindo sangue, os colaterais do coração vão nutrir esse sangue, por quê? Porque todo o sangue é formado no coração, passa pelo fígado para ficar armazenado, e quem tem correlação com os genitais externos, principalmente no homem, o fígado, por dentro, na mulher, rim e baço, no homem também, os canais que passam por dentro são rim e baço. E aí ele fala o quê? Quando a energia da água, o que é a energia da água, gente? A energia do rim. Quando a energia do rim sobe em contracorrente, ele vai o quê? Atacar pulmão. O que acontece? Não é pulmão quem vai trabalhar ali com o rim, não é o rim quem tem que trabalhar com o pulmão. É o inverso. Ele falou o quê? A energia do coração será incapaz de se comunicar com a parte inferior do corpo. Então, o que acontece? A água dos rins está subindo demais. Se ela sobe demais, ela agride pulmão. Se ela agride pulmão, o coração não desce. Por quê? Não é o ti do pulmão quem desce? Se o ti do pulmão não desce, o ti do coração não desce. Se o ti do coração não desce, o sangue não desce. E aí, a menstruação também não vai descer. Então, eu posso ter o ti do pulmão também responsável pelo ataque, ou seja, pelo declínio, pela cessação da menstruação. Mas aí é o que, especificamente? O ti do pulmão sendo invadido pelo ti da água. Legal? Lá no capítulo 65 do Linchô, numa mulher, quando a energia está em excesso, mas o sangue é insuficiente devido à menstruação, os canais Chon e Ren não podem nutrir a boca e os lábios, e não a barba. Gente, tudo bem que hoje toda mulher normalmente depila, né? Mas é normal ter pelos na região, né? Tanto de queixo quanto
de buço, né? O bigode e a barba. Então, o que ele fala? Quando os canais, tanto o vasopenetrador quanto o vasoconcepção, não podem nutrir a boca, o que ele está falando? O rim está fraco. Então, a mulher que tem muita barba, que tem relação de barba, ela teria, na visão da medicina chinesa, um rim muito forte, uma essência muito forte. Tão forte que gera os pelos mais grossos na relação do rim. O rim se apresenta no queixo, lembra? Na questão da face. Então, por isso que ele fala da barba. Tá? E aí os canais, o Sean e o Ren, o canal vasopenetrador e o vasoconcepção, eles sobem, eles nutrem os lábios, eles nutrem a boca. Por isso que ele fala, quando o rim está fraco, decaindo essa questão dos vasos extraordinários, dos canais extraordinários, a mulher não vai ter barba. E aí o que vai ter? Uma relação devido à menstruação, ou seja, uma menstruação excessiva pode gerar uma deficiência nesses canais. E aí o que eu vou ver? Os pelos dessa região da mulher desaparecendo. Tá? E ele fala a mesma coisa para o homem. Tá? Aqui eu só trouxe em relação à mulher, porque quem menstrua é a mulher. E aí lá no capítulo 57 do Lin Shu, o imperador pergunta assim, ó, quais são os sintomas da massa empedrada no útero? E aí o Thibaut fala, a massa empedrada cresce no interior do útero. Quando a energia fria invade o orifício uterino, ela se oculta para causar obstrução de energia. O sangue impuro deve ser excretado, deixa de sair, fazendo com que um sangue corrompido seja mantido no interior. E a massa empedrada vai ficando maior a cada dia e, finalmente, a paciente parece uma mulher grávida e sua menstruação não ocorre dentro dos padrões. Gente, olha o que ele está falando aqui. Ele está falando que aqueles coágulos, e aí além dos coágulos, né? Os miomas, aqueles cânceres que aparecem no útero, vai ter uma relação muito grande com a energia do frio invadindo o útero. E aí esse frio vai fazer o quê? Vai deixar de permitir a menstruação sair. Então ele fala aqui, o sangue corrompido seja mantido, vai ficar mantido no interior. Então, se a mulher para de menstruar e esse sangue fica preso lá dentro, ele pode gerar uma massa. E eu posso ter uma relação inicial com o frio. O frio, com o tempo, vai virar calor, calor vai fazer o negócio ferver ainda mais, e isso pode desenvolver uma massa ainda maior. Então, é muito comum, não são todos os casos, mas é muito comum acontecer o quê? Aparece inicialmente um mioma, um pólipo, e aí depois de um tempo tem vários. Por quê? Porque vira calor, e o calor faz desenvolver ainda mais. Tá? Então ele está falando aqui tanto do frio invadindo, que vai gerar essa massa, quanto essa massa poder crescer e se espalhar. Tá? Lembrar que quando o frio permanece por muito tempo, ele transforma-se em calor, e esse calor vai fazer com que espalhe. Tá bom? Isso daí, gente, mais uma visão assim, bem Shangri-La, bem do Imperador Amarelo, falando das bases ali da medicina chinesa, mas o que eu quero falar com vocês basicamente? E aí depois vou trazer mais coisas na parte de diagnóstico. O que eu tenho relação ali na menstruação? Baço, por conta do nutritivo, coração, por conta dessa questão de produzir o sangue, o rim, por conta da reprodução, e por quê? Por conta do fogo ministro. Lembra que o fogo ministro, o yang do rim, é quem permite, é ele quem faz todas as funções do corpo, auxilia, ele é o yang de todos os órgãos. Ele é o yang que vai gerar funcionamento no corpo. E aí eu vou ter a relação do rim também, por tanto armazenar quanto distribuir. Né? A questão do livre fluxo.
Então, esses 4 órgãos estão diretamente envolvidos com a menstruação. Principalmente coração, rim e fígado. Mais comum, rim e fígado. Mais comum ainda, o fígado. Tá? Então, eu tenho aqui uma ordem de prioridade, onde o principal é o fígado, seguido do rim, e aí junto coração e baço. Por quê? O coração vai ter problema normalmente ou por causa do rim ou por causa do baço. Certo? E aí, se eu tenho um problema no baço, esse problema no baço vai trazer um problema no coração, que não vai produzir sangue, que não vai para o fígado, e aí não vai para o útero, que tem uma correspondência com o rim. Ah, então, basicamente, quando eu falo de menstruação, esses 4 estão diretamente envolvidos. Eu tenho que pensar o caso para saber o que está acontecendo aí, no caso em específico. Tá bom?